Vamos lá para Brasília, o Márcio Rocha está conosco, o presidente Lula reunido com governadores do Nordeste para falar sobre segurança pública. É uma reunião importante, o assunto chama atenção e desperta emoções dos mais variados setores. O que nós temos até agora, hein, Márcio? Boa tarde para você. Oi, pessoal. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, a gente está aqui no Palácio do Planalto. Agora a gente está ouvindo a fala do ministro Ricardo Lewandowski, o ministro da Justiça e Segurança Pública. Ele está fazendo a apresentação da proposta do governo em relação à PEC, né, a proposta de emenda à Constituição, que muda alguns trechos da Constituição para dar mais mudanças no enfrentamento ao crime organizado e também na segurança pública. Essa reunião começou ali por volta de 10 para as 4 da tarde, né? Começou um pouquinho mais tarde. Muitos governadores chegaram aqui no Palácio do Planalto, alguns deles falaram, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas, como eu disse, é uma reunião que trata da segurança pública no Brasil. A ideia inicial do governo é fazer com que o governo federal tenha uma maior participação na segurança dos estados, já que atualmente boa parte das ações de segurança cabe justamente aos governos estaduais, através principalmente das polícias civil e militar. E aí, vamos falar vamos fazer digamos assim, uma linha cronológica. Quem começou falando foi justamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele afirmou que o crime é uma organização poderosa que está envolvida em todos os setores da sociedade e que está preocupado, inclusive, com a possibilidade de juízes e promotores ligados a essas organizações sejam indicados para cargos públicos, principalmente vindo de concursos, né? Esses candidatos ligados às organizações criminosas acabam sendo aprovados em concursos públicos, aí o crime organizado tenha um braço do Estado, né, de forma legal. O presidente também afirmou que o encontro não é para resolver todos os problemas da segurança pública, mas principalmente para apresentar essas propostas e também ouvir o que os governos estaduais têm a dizer sobre a segurança pública. Depois dessa fala, quem começou falando também foi o ministro da Casa Civil, Rui Costa, né, que fez uma apresentação rápida só para dizer que ao objetivo do governo, mas aí começou a falar o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Ele iniciou a apresentação falando o seguinte, que o plano para os governadores, iniciou a apresentação do plano para os governadores e disse que a preocupação atual do Palácio do Planalto é que o crime organizado está saindo da ilegalidade e passando para a legalidade, ou seja, conseguindo entrar no Estado de forma legal, justamente para conseguir ter mais tentáculos sobre a segurança pública, e que deixou também de ser uma preocupação local para ser uma preocupação nacional. E aí, depois que começou a fala do ministro Ricardo Lewandowski, chegou para a gente aqui da imprensa o resumo da PEC. Então, o que a PEC diz, falando mais especificamente, que tem 3 objetivos: colocar na Constituição o Sistema Único de Segurança Pública, que foi aprovado em lei da época do governo do presidente Michel Temer em 2018, atualizar as competências da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal e constitucionalizar o Fundo de Segurança Pública, Fundo Nacional de Segurança Pública e Política Penitenciária. Porque, segundo o governo, desde a promulgação da Constituição de 88, a criminalidade mudou e, como eu disse anteriormente, deixou de ser apenas local para ser interestadual. E aí, atualmente, a Constituição determina que a segurança é dever do Estado, responsabilidade e direito de todos, mas que é necessário atualizar o texto de 1988, e que dessa maneira a proposta dá um sistema constitucional ao SUSP, né, o Sistema Único de Segurança Pública, e prever uma maior integração da União e dos Estados na elaboração dessas políticas públicas. E aí a ideia, como eu disse, é colocar na Constituição o Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, que é composto por representantes do governo federal, dos estados e dos municípios, porque dessa maneira seria possível padronizar tanto protocolos de segurança como informações e dados, o que é considerado fundamental pelo governo do presidente Lula. Porque, por exemplo, hoje, só para a gente dar um exemplo, né, atualmente, como cada estado tem a sua política nesse ponto, cada um desses estados tem certidões de antecedentes criminais diferentes, 27 possibilidades de boletins de ocorrência e 27 formatos de mandatos de prisão. Então, que isso
é necessário fazer uma padronização para ajudar no combate ao crime organizado. E aí também é um ponto mais importante, né, que foi falado pelo ministro Ricardo Lewandowski, falando que a ideia é repetir no âmbito federal o que já acontece nos estados, que os estados têm uma polícia judiciária, que é a polícia civil, e uma polícia ostensiva, que é a polícia militar. E aí a ideia é fazer exatamente isso no Poder Federal. E qual seria a proposta? É colocar a Polícia Federal como a polícia judiciária, como acontece hoje, garantindo que ela atue em ações de crimes ambientais e haja contra práticas criminosas, práticas cometidas pelas organizações criminosas e milícias privadas, que também vão ter repercussão interestadual e internacional, e colocar a Polícia Rodoviária Federal como essa polícia ostensiva, fazendo policiamento em rodovias e também em ferrovias e hidrovias federais, e prestar auxílio às forças de segurança dos estados quando isso for necessário. Então, essa é a proposta apresentada pelo governo. O ministro Ricardo Lewandowski está falando nesse momento, né, está apresentando esse plano para os governadores, e aí, depois desse plano, depois dessa apresentação, cada governador vai falar o que acha, quais são os problemas de cada estado, enfim, a palavra vai ser dada para os governadores. Antes só para fazer o registro aqui, antes de começar toda essa reunião, alguns governadores falaram com a imprensa aqui, bem na chegada no Palácio do Planalto. Vou citar 2 exemplos. O primeiro do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que falando que é inaceitável tirar prerrogativas dos estados, mas que ele falou o seguinte, se o governo quer uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que passe para os estados a legislação penal, como as regras para saidinhas de preso e audiências de custódia. Em compensação, quando foi falar com a gente aqui, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, diz que, na verdade, essa PEC quer padronizar o combate ao crime, que não são mais grupos locais, mas nacionais, mas que não há nenhuma preocupação sobre perda de poder dos estados, mas sim aumentar o trabalho da Polícia Federal. Como eu disse, está acontecendo essa reunião agora. Qualquer novidade, chama vocês por aí. Boa, Márcio. Valeu, Márcio. Obrigado. Um abraço. Abraço. Valeu. Abraço, tchau, tchau. Só para fazer uma correção do que eu disse, o presidente Lula esteve reunido com governadores do Nordeste, essa reunião agora com todos os governadores para tratar de um tema tão palpitante e que precisa de soluções, que é a segurança pública, né, Zaidan? O Zema disse que não ia, porque, sabe aquele consórcio, governadores sul-sudeste lá? Ele disse que eles mandaram uma proposta para o Lewandowski e não houve nem resposta. Então ele disse que ele escreveu para o Lula, diretamente para o presidente, dizendo, olha, o Ministério da Justiça nem sequer respondeu nossas ponderações e sugestões e tal, então eu vou mandar um representante, mas não irei. Não sei se ele mudou de ideia, né? Não sei se o Zema apareceu por lá, mas o que ele disse é que não iria. Essa federalização, ter uma Guarda Nacional é fundamental, porque hoje o que é a Guarda Nacional, né, Ronald? É a chamada Força Nacional. Se reúne policiais militares que vão sendo deslocados para cá e para lá, você desfalca estados e cria uma série de problemas, o gasto é muito alto, porque você tem de bancar aquela gente por muitos dias longe de casa. E a Guarda Nacional, você pode ter unidades regionais. E como os Estados Unidos fazem, eles têm uma Guarda Nacional que é uma espécie de exército interno quando a polícia local não dá conta do recado. Você tem uma rebelião, coisa que o valha, eles chamam a Guarda Nacional. E aí tudo bem. E a federalização, porque o crime, em grande medida, ele é federal. São empresas, né, que trabalham no país e fora do país, são transnacionais, com vínculos, inclusive, com outras organizações. Então faz sentido você ter uma base jurídica para uma atuação federal, não apenas nos crimes que já estão caracterizados como federais. Você pode caracterizar vários outros como sendo federais. E ter a Polícia Federal e uma Guarda Nacional que agiria sob comando do governo federal. Porque nada disso pode significar que as PMs passem por comando do governo federal, que as polícias civis dos estados passem por comando do governo federal. Isso não faria sentido. E nem vai acontecer, nem os governadores concordariam. Então, mas é preciso ir nessa direção. E, claro, o Congresso tem de modificar o Código Penal, modificar, inclusive, a tipificação de vários crimes, né? Você tem crimes que não existiam,
os crimes cibernéticos, que só agora começam a ganhar uma legislação específica para tratar deles, né? E para lidar com eles. Mas esse movimento em direção à federalização da atuação policial para certos crimes que se caracterizam como federais, faz todo sentido isso, né? Zema não foi e caçapa cantada, Jorginho Melo, de Santa Catarina, também não. Caçapa cantada. Pá! É uma coisa à parte, né? Um mundo à parte.